Bom dia, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Luiz Roberto Cury, eu sou presidente do Conselho Nacional de Educação, e a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre essa questão emergencial da pandemia de coronavírus, né, que nos afeta e nos faz adotar medidas emergenciais e qualificadas para que possamos continuar o processo de vida de maneira a garantir o futuro, não é? Bom, a ideia básica é a cooperação. Eu queria começar a conversa agradecendo e parabenizando todas as instituições de educação superior pelo comportamento que elas vêm adotando desde o início desse procedimento. Isso demonstra a cooperação entre elas o Estado, entre elas o governo. Isso demonstra a maturidade e compromisso das instituições com o processo de ordenamento da aprendizagem de qualidade no país. Eu queria também fazer uma menção especial ao Ministério da Educação, que em curto período de tempo, né, foi capaz de emitir duas portarias relevantes a esse processo, ampliando e alterando o espectro regulatório de forma a possibilitar medidas de instituições no âmbito da sua autonomia, dos seus projetos, para que se possa, digamos assim, com mais instrumentos, gerar políticas adequadas a esse momento, né? Em especial a portaria de ontem faz uma revisão muito relevante em relação à perspectiva da oferta de educação à distância e a torna, digamos assim, adequada a boas práticas e boas políticas institucionais. Da parte do Conselho Nacional de Educação, desculpe, desde o final da semana passada, quinta-feira, né, nós vimos emitir notas de esclarecimento e elucidação ao processo digamos, ao amplo processo de normas e legislação que existe no país em relação à educação superior. Nós visamos, sobretudo, o entendimento desse espaço para que ele possa ser utilizado de maneira adequada e frequente frente às medidas que as instituições planejam para o seu, digamos assim, presente e futuro imediato. Nesse sentido, o CNE, digamos assim, recuperou diversas legislações ainda em vigência desde o final dos anos 60, né? Recuperou a resolução de 2009, feita para que nós tivéssemos, digamos assim, espaços adequados ao combate do H1N1, né? E recuperamos portarias e decretos já existentes, onde há espaços para que se construa perspectivas de ordenamento à distância a atividades presenciais e reorganização de calendários e também gestão adequada do processo de reposição de conteúdos pedagógicos, né? Portanto, esse conjunto de normas, né, nós insistimos isso na nossa última manifestação de anteontem, por escrito no site. Esse conjunto de normas deve dialogar com as iniciativas e com as, digamos assim, articulações feitas entre os sistemas de educação e as instituições vinculadas a esse sistema, né, entre os dirigentes estaduais e municipais e os seus sistemas e as instituições, tá certo? Entre esse conjunto de sistemas e o sistema federal, o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação. Essa articulação é fundamental, ou seja, a articulação entre as instituições de educação superior, as instituições de educação básica, as redes de educação básica, né, com os órgãos do sistema federal, com os órgãos definidores de normas de legislação para o conjunto do país, é essencial para que a gente possa superar limites e acertar, né,
com precisão as ações que devem ser adotadas, né, para o combate, emergenciais, temporárias, para o combate dessa grave pandemia, né, que traz consequências, obviamente, né, justamente na população mais frágil, traz consequência, né, em processos que adquirem grande prejuízo, né, à nação quando são adiados, tá certo? Traz uma série de consequências que devem ser mitigadas e a sua, digamos assim, completa solução deve ser prevista após a passagem desse processo infeccioso geral. Portanto, a ideia básica foi a de construir, né, perspectivas que pudessem ser utilizadas, contidas já em diversos instrumentos normativos, como a Portaria 11, que indica a educação de ciência, o decreto que orienta a educação de ciência no país, né, e o decreto 9057, regulamentado, inclusive, pela Portaria 11, que abre perspectivas e possibilidades de ação direta, né, dos sistemas educacionais, das secretarias de educação, no sentido de oferta, especialmente a educação de ciência, a educação básica fundamental, né, e outras ações, até mesmo, né, um decreto-lei dos anos 60 que instrui e organiza, né, a educação domiciliar como uma forma emergencial e temporária, né, de atender a população mais frágil e as instituições que não possuem recursos que possam, digamos assim, incluir o sistema de comunicação e informação, né, adequação à oferta do aprendizado adequado. Portanto, essas são as ações. Eu queria reforçar a importância da cooperação, portanto, instituições de educação superior, as redes de educação básica, os sistemas de educação, os sistemas estaduais e municipais de educação, não é? Todos eles têm tido um papel fundamental, essencial, demonstrando solidariedade, demonstrando adequação, demonstrando imensa preocupação em manutenção da qualidade, né, na busca do aprendizado, nesse momento tão delicado, tão difícil. É fundamental que, nessa perspectiva de substituição, por exemplo, de atividades presenciais por atividades à distância, as instituições tenham demonstrado a busca de adequadas perspectivas e possibilidades para manter seus compromissos, para manter suas políticas institucionais curriculares, para manter a aderência adequada entre aprendizado e esforço do ensino vinculado a ele vinculado. Bom, é mais ou menos isso que eu queria dizer inicialmente. E seria bom a gente interagir e ver como é que isso pode acontecer agora com perguntas e respostas. Né? Então, vem cá, me ajuda aqui. Bom, como é que eu tenho acesso aqui às perguntas? Inserção. Tem uma questão aqui interessante do Ângelo. Senhor presidente, peço, por favor, sabermos que alunos com necessidades educativas especiais podem encontrar dificuldades para construir seu conhecimento com ferramentas eletrônicas e seu uso, para que não estejam à margem com duplo ônus. Tais alunos foram contemplados com alguma medida alternativa? Os especialistas do CNE têm alguma posição em relação a isso? Bom, é fundamental que esse processo todo seja inclusivo, seja abrangente e universal, tá certo?
a educação à distância é uma das perspectivas, é uma das possibilidades. O uso de informações, o uso de tecnologia de informação e comunicação representam uma das alternativas para a oferta da aprendizagem com qualidade. Alunos especiais devem, obviamente, ter um tratamento especial das instituições, né? Sejam da coleta do material na instituição, seja de um relacionamento domiciliar diferenciado. Isso vai caber a cada instituição, no âmbito da sua autonomia, né, organizar o acesso ao aprendizado a esse grupo de alunos e estudantes, tá certo? Como eu disse no início, a legislação permite que se dê, digamos assim, tratamento alternativo à educação à distância, com tecnologias, etc., né, para quem não tem o acesso presencial. E isso deve ser feito em articulação das instituições com seus estudantes. O que a gente tem notícia vem sendo feito. Se precisar, ou se tiver alguma necessidade específica de uma ação cooperada, nesse caso, nós estamos aqui plenamente à disposição. O CNE, inclusive, está terminando as suas diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, e a educação especial, para nós, é uma das prioridades, né, de trabalho aqui, né? É importante notar, digamos assim, que, especificamente, em relação à legislação atual, né, nós temos, como eu disse em geral no início da conversa, nós temos diversas, digamos assim, perspectivas e alternativas, né? Há uma portaria do Ministério da Educação que indica a perspectiva de elencar atividades à distância a 40% das presenciais para cursos reconhecidos, etc., né, com as exceções feitas na portaria. Há também, por outro lado, uma instrução recente do Ministério da Educação, uma nova portaria, ampliando o escopo dessa atuação, da perspectiva de acesso à educação à distância para quem tem cursos presenciais ou para atividades presenciais de curso à distância. Esse escopo amplo permite uma ampla, digamos assim, ação das instituições no sentido de adequar, né, tecnologias dedicadas a esse momento e modelos de aprendizagem, né, para aquelas que já têm educação à distância, isso já é mais fácil, para aquelas que não têm educação à distância, mas que já efetivam, digamos assim, 40% de práticas à distância em seus cursos presenciais, também não é nenhum problema. Para aquelas que não têm nenhum tipo de experiência em educação à distância, é possível desenvolver essas plataformas, é possível compartilhar com outras instituições essas experiências, mas é possível também elencar modelos que elejam a educação à distância em âmbitos mais amplos do que as tecnologias de informação e comunicação, certo? Em relação ao decreto 9057, é importante notar que as secretarias, em situações de crise e emergência, as secretarias de educação, os sistemas estaduais e municipais de educação, né, podem reger, digamos assim, e elencar, né, autorizações para a educação à distância para o ensino básico, ensino médio fundamental, portanto, no âmbito do ensino básico, né? No caso da educação infantil, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação organizou um texto para que haja uma alteração específica a cargo agora do Ministério da Educação na legislação para que se tenha a perspectiva de ampliação da educação infantil também das práticas à distância, né? E daqui para frente, eu acho que é importante nós mantermos a articulação, mantermos uma interação positiva em relação a isso, né? As instituições de educação superior vêm demonstrando imenso compromisso, não só nesse momento de crise, mas já vinham demonstrando imenso compromisso no sentido de realização das suas políticas institucionais, a preocupação do Conselho Nacional de Educação, né, em realizar, digamos assim, novas legislações ou novas agendas de educação superior, sempre foi com o estímulo e ampliação, né, da autonomia das instituições em relação às suas próprias políticas funcionais. Estimular suas políticas funcionais sempre foi uma questão fundamental para o sistema. Assim,
nós escrevemos as diretrizes curriculares nacionais de engenharia, por exemplo, com ampla participação e mobilização do setor e da sociedade brasileira. Assim, nós escrevemos outras diretrizes curriculares nacionais, sempre indicando o estímulo a novas políticas nacionais curriculares capazes de trazer à instituição perspectivas de agendas próprias e geração de compromissos adequados com o seu processo de oferta de ensino, de aprendizado, sobretudo. Né? Portanto, essa expectativa vem se revelando agora, né, verdadeira, ou seja, as instituições vêm demonstrando uma imensa capacidade de regência, de gestão, né, nesse momento de crise, de seus conteúdos pedagógicos, das suas políticas nacionais curriculares, né, e vem demonstrando uma imensa preocupação em relação à qualidade do aprendizado nesse processo de crise, para que ele não signifique, digamos assim, um hiato, né, inadequado e depois, obviamente, seja imune a reposições adequadas também. Portanto, a continuidade da oferta da educação superior, da educação básica, nesse período, vem sendo um aprendizado imenso, né, para as instituições, também vem sendo um aprendizado imenso para nós, aqui do Conselho Nacional de Educação. Ampliar a articulação, ampliar o contato com essas experiências e ampliar, digamos assim, a qualidade da demanda das instituições a nós é fundamental agora. É importante que a gente tenha uma aproximação maior ainda nesse momento, para que a gente possa combater limites e trazer à tona, né, novas soluções e consequências de maneira cooperada e articulada. Né? É claro para todos nós que as instituições são as grandes responsáveis pelo processo de aprendizado. É claro que as instituições, tecendo seus compromissos, tecendo as suas políticas, vão poder considerar, né, agendas temporárias sem prejuízo à agenda geral no processo de formação e de diplomação dos estudantes. Certo? Aqui a Júlia pergunta se a instituição deve manter as atividades pedagógicas dos alunos estudando nesse momento. Veja, é justamente disso que se trata. Nós estamos considerando as hipóteses no sentido de manter as atividades, principalmente, prioritariamente, manter as atividades de oferta da educação básica e superior a partir de modelos à distância e tecnologias de informação e comunicação. É claro que isso traz também alguns limites, é claro que isso traz também alguns cuidados, é claro que isso também traz, na perspectiva da temporalidade, né, ações compensatórias que devem ser agora articuladas para que desse processo resulte bons resultados. Né? Mas o esforço grande é esse. Agora, um outro esforço, obviamente, é garantir às instituições a boa regência dos seus calendários e, se for o caso, e isso pode ser o caso de instituições, mesmo aquelas que tenham uma grande perspectiva de mobilização de educação à distância, de tecnologia de informação e comunicação, e seus estudantes tenham acesso a ela, porque isso é outro problema. O acesso dos estudantes às tecnologias de informação e comunicação também é fundamental. Na educação básica, na educação fundamental, especialmente, esse é um problema que deve ser superado ou deve ser entendido de forma a que essa medida não seja apenas uma medida alegórica, mas que ela produza, de fato, aprendizado. E os limites em relação a esse aprendizado devem ser buscados em relação à ampliação das redes, ampliação dos locais, né, de acesso ao aprendizado, tá certo? Seja ele por via de TV, seja rádio, né, seja por aulas por satélite. É importante que a gente tenha, digamos assim, um amplo espectro. A Undime e o Conselho estão muito preocupados com isso, nós, com o Conselho, estamos participando e cooperando com eles na medida do possível. O MEC, através da Secretaria de Educação Básica, vem liderando um trabalho excepcional em relação a essas soluções, para que nós não possamos, digamos assim, nós não imaginemos que a simples legislação permitindo a educação à distância resolva o problema. Isso obviamente, depende de articulações institucionais, depende de infraestrutura e depende de outros atores referentes à infraestrutura, inclusive no setor particular, no setor privado, para que essas soluções sejam dadas de maneira consistente e consequente. Tá?
Bom, eu acho que essa é uma questão referenciar, especialmente porque tecnologias são um instrumento, né? As tecnologias são instrumento de solução, mas não são as soluções. A solução em si se dá pelo bom uso dessas tecnologias, em bons projetos pedagógicos, em recursos adequados para que o aprendizado se construa e se consolide, né? Tá certo? É isso que se espera de situações normais e é isso que se busca em situações de crise, né? Desculpa essas interrupções, mas eu estou tentando interagir com vocês diretamente com questões que vêm aqui pelo Zap, certo? Então, eu também sou um amador nesse processo. Eu peço paciência, né, para que a gente consiga aproveitar ele o máximo possível. Veja, uma questão relevante nessa questão da oferta de aprendizado são os limites da educação à distância, né, a atividades, digamos assim, a conteúdos teóricos, especialmente, né? Ela não abrangeria práticas ou laboratórios, certo? Nós temos que imaginar, nesse caso, duas questões. A primeira é que todos nós esperamos que essa seja uma situação temporária, que se esgote no máximo 60 dias, ou máximo até julho, né? Portanto, é possível, digamos assim, entender essas medidas no tempo como priorizando as ações teórico-práticas. As ações teóricas, digamos assim, em relação às ações práticas, laboratórios, estágios, é claro que isso tem um pouco mais de delicadeza em relação à aplicação de tecnologias de informação e comunicação. Mas as instituições que indiquem solução para isso, as instituições que tenham solução para essas questões, inclusive a própria Portaria 11 do Ministério da Educação, que trata de cursos de educação à distância, cursos de instituições de educação à distância, para a educação superior, que regulamenta esse âmbito, o decreto 9057, a própria portaria 11 coloca ali a perspectiva de laboratórios virtuais, além da biblioteca virtual, etc., né, com demonstrações de tecnologias adequadas para que isso se dê à distância, né? E aí já há um espaço de utilização previsto em própria portaria do MEC, tá certo? A construção de estágios e práticas mais veementes, digamos assim, elas devem ser, digamos assim, obviamente, produto de um estudo mais aprofundado, não é? E deve ser colocado numa perspectiva um pouco mais remota. De qualquer maneira, as instituições que tenham, digamos assim, soluções para essas práticas, as instituições que apresentem tecnologias adequadas para isso, ou que possam cooperar, né, com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação, no sentido de adequar, de articular uma boa medida em relação a isso, nos enviem. Nós estamos disponíveis a esse tipo de proposta, de leitura, para que a gente possa colaborar ainda mais com o sistema. O que nós temos que entender aqui é que se trata sempre de uma ação cooperada. Não é? Esse momento não cabe, digamos assim, uma ação unilateral ou ações que possam gerar reações inadequadas. O que se trata aqui é de construir, certo, perspectivas e soluções com maior índice de precisão para que a gente consiga ampliar, digamos assim, o acesso ao aprendizado e a continuidade das atividades nessa época. É claro que as próprias atividades de estágio e algumas práticas vão estar comprometidas pelo próprio contágio, pela própria questão limitadora da pandemia, né, do contato social. Isso deve ser considerado também. Não adianta a gente procurar práticas educacionais quando o país vive um momento onde o contágio se dá de maneira espontânea e não controlada. Não é, quer dizer, espontânea sim, sempre, mas não controlada a partir do contato não previsto com possíveis portadores do vírus, né? Nesse caso,
obviamente, atividades práticas, estágios estariam também limitados a esse momento, né? Portanto, é importante que a gente reflita de maneira mais integrada, em conjunto, e possa dividir propostas e proposições, né, com mais efetividade. Medidas e ações adotadas agora podem ser mudadas daqui a pouco, em curtíssimo prazo, em dias, né? Basta que a gente aprofunde o diálogo, basta que a gente aprofunde, digamos assim, o nível de articulação com propostas e que a gente possa discutir num ambiente, digamos assim, confortável e rápido, como esse aqui, soluções que o país precisa. Nós temos que olhar agora para o país, para o conjunto da sociedade, né? E o que a gente está vendo não é outra coisa. É o interesse dos estudantes, é o interesse da continuidade do processo de aprendizado, é o interesse, portanto, da sociedade brasileira conseguir superar esse momento sério com alternativas consistentes que mantenham o valor mais para frente do diploma como um consequente instrumento de inclusão ao trabalho e inclusão social. É disso que se trata. Portanto, soluções de curto prazo, fáceis e rápidas, muitas vezes não são adequadas a esse momento, certo? Frente a outras medidas, porque a educação está inserida em um processo conjuntural e a sociedade inclusiva tem uma série de outras consequências advindas da contaminação do coronavírus. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Bom, aqui tem uma questão de uma decisão do Conselho Federal de Educação, do Conselho Federal de Medicina, desculpe, acerca do uso da telemedicina. Essa é uma questão importante, não é? Mas está em consonância e está em linha com o que a recente portaria de ontem, 343, de 7 de março, do Ministério da Educação, adota, certo? Ampliando o uso de tecnologias de informação e comunicação no processo de formação, né? O que o Conselho Federal de Medicina certamente trata é da telemedicina como prática médica, como prática de atuação, de atendimento a consultas e algumas outras intervenções. Mas essa perspectiva futura está em linha com a atuação presente de ampliar o espaço de tecnologias de informação e comunicação para a formação teórica dos estudantes ou para a complementação teórica nesse processo de crise, né? É muito importante, ao visualizarmos a telemedicina como uma prática possível de ser reconhecida e efetiva no atendimento da população, né, a importância, obviamente, das tecnologias no sentido de ampliar, né, não só o aprendizado, mas, sobretudo, a efetivação da prática, a efetivação do diploma, a efetivação do trabalho. A telemedicina nos parece um exemplo disso. Muitos hospitais, né, ou alguns bons hospitais brasileiros, operam nessa prática, que, obviamente, deve ser extremamente regulada, extremamente acompanhada, extremamente cuidada, né, porque nós estamos tratando aí exatamente de vidas e estamos tratando da saúde pública, estamos tratando, obviamente, de uma prática que recobre um significado ético amplo. Continuo lendo aqui, vocês tenham paciência. Pois é, a interação entre a telemedicina e a perspectiva de práticas, certo, orientadas por teleorientação, certo, o telemonitoramento, a expectativa de internatos orientados à distância, né, recobre duas questões. Primeiro, das próprias limitações do contato, né? Em segundo, pode ser também um instrumento relevante de ampliação, né, do contingente médico por estudantes dentro de hospitais, que é relevante nesse momento. O próprio ministro considerou isso muito relevante, ele tem razão, é importante que nós tenhamos
a maior perspectiva possível, né, o maior número possível de contingente de suporte médico, de apoio médico, né, e de serviços de saúde agora nesse momento. A teleorientação pode ser um instrumento razoável, né, advindo da boa prática da telemedicina, mas isso deve ser visto nesse processo de articulação, né, entre o Ministério da Educação, instituições de educação, hospitais que recebem, né, os internatos, isso tudo tem essa dimensão. Né? Agora, o Conselho Federal dando passo para digamos assim, para o reconhecimento orientado da telemedicina, né? Isso amplia a expectativa, no caso dessa crise perdurar mais, né? Da teleorientação, do telemonitoramento, no caso de internatos, tá certo? E até de residências, que no caso da residência, já o aparato hospitalar já está colocado, sobretudo no caso onde a escola precisa diretamente orientar, né, a prática. E aí? Tá. Uh, Bom, eu acho que sempre há espaço, é o que eu disse no começo, sempre há espaço para que as medidas adotadas, a legislação existente, possa ser repensada de maneira, digamos, coletivamente responsável, por óbvio, isso não precisa dizer, para que a gente consiga alcançar maior efetividade nas medidas de continuidade dos estudos, especialmente imaginando interfaces relevantes entre o processo curricular de aprendizado e as práticas nesse momento, tá certo? Nesse caso, acho que esse tipo de contato, a manifestação de vocês em relação a limites e propostas, a experiência institucional de cada um, revelando, digamos assim, propostas que possam ter alcance inclusive social no combate à pandemia. Eu acho que tudo isso pode trazer, obviamente, deve trazer soluções de curto prazo. Portanto, acho possível, sim, nós entendemos esse conjunto de legislação como um conjunto mutável a partir dessa interação, dessa articulação. Não é um quadro definitivo. Acho que a gente pode evoluir em conjunto, de forma parceira, não é? Para soluções que se demonstrem mais adequadas ou para limites daquelas que já foram inseridas. Não foi outra coisa que o Ministério fez ao rever a sua portaria de um dia para o outro e colocar um espectro mais amplo, o que eu cumprimento o ministro por ter feito isso. É fundamental que nós tenhamos essa perspectiva de adequação ao momento. Nós não podemos ficar distantes, né? Nós temos que ampliar o diálogo, tá certo? E esse diálogo só se faz com manifestações concretas e materiais em torno de propostas objetivas e justificadas, tá certo? Não adianta se queixar de uma medida adotada se a gente não apresenta uma nova medida. E essas novas medidas, né, eu quero ressaltar aqui, elas certamente representarão a experiência adequada das políticas institucionais de instituições de educação, de redes de ensino, tá certo? Dos sistemas de educação. Isso é muito importante. Nós temos que trabalhar em conjunto. Não adianta a gente fazer um atalho numa situação isolada, quando uma proposta de qualidade possa ser dividida, né, e possa ter uma abrangência nacional. Portanto, é importante que as experiências sejam trocadas. Muitos conselhos estaduais, eu recebi agora de Santa Catarina, com uma belíssima decisão, o de São Paulo, o de Goiás, né, estão fazendo as suas próprias portarias, né, articuladas com a legislação e normas vigentes, articuladas com o diálogo com o sistema federal. Isso é muito importante. Essa cooperação, nós tanto pedimos, a ideia de sistema de educação agora se revela como essencial e estratégica, que vai ter que ser feita na marra.
Nós vamos ter que fazer isso de maneira a nos articularmos de forma consistente para que a gente possa superar com medidas, ou mitigar com medidas, os efeitos danosos dessa crise absolutamente única, não é? Que vivemos. Portanto, é essencial que todos nós tenhamos capacidade de imaginar que boas práticas, boas soluções, boas críticas a medidas possam ser divididas, possam ser orientadas de maneira objetiva e coletiva, né, aos órgãos de governo, ao Conselho Nacional de Educação, para que a gente possa colaborar adequadamente com o sistema e que a gente possa receber do sistema o que faz de melhor, né, organizar na prática as suas políticas institucionais de formação, organizar na prática os seus modelos de aprendizado. As instituições já superaram muitos modelos conservadores, nos dão exemplos absolutamente fantásticos de desempenho educacional, distribuídos em todos os níveis educacionais, por todo o país. Portanto, a gente tem que ter atenção a essas ações. Agora, num momento como esse, não se trata de a gente buscar modelos, se trata de nós partirmos de uma interação direta, onde modelos possam ser apresentados, sugeridos e propostos como alternativas, né, de construção material da sua execução. Tem mais? Tem mais um aqui. Quando me refiro ao conjunto da legislação, me refiro, obviamente, ao processo todo integrado, né? Obviamente, o processo de avaliação em loco, num momento como esse, fica prejudicado pelo contato, né? Fica prejudicado pelas ausências das atividades escolares, e, portanto, ele se torna inviável, tá certo? As avaliações em loco para autorização, credenciamento, recredenciamento, reconhecimento de cursos, obviamente que fica inviável num momento como esse, né? A perdurar esse momento, tá certo? Obviamente, nós temos que discutir propostas mais dinâmicas de avaliação, né? Por critérios, inclusive, que a CAPES já adota há muito tempo, de relatórios enviados, de avaliação feita por questões e por modelos descritos pelas próprias instituições. Não como demais, como do resto também se encontra na portaria do Ministério, a necessidade das escolas indicarem como elas farão os seus ajustes para a educação de distância mais ampla. Né? Isso nos ajuda a entender melhor os modelos e nos ajuda a ampliar, né, a cooperação entre a regulação, tá certo, e o desenvolvimento adequado do aprendizado e a sua qualidade. Portanto, eu acho que se perdurar esse momento, nós vamos ter que sentar sim e verificar modelos mais amplos de avaliação. Agora, nós estamos trabalhando com tempo limitado, tá certo? A gente trabalha com 90 dias. Eu acho que a avaliação em loco também é uma coisa muito importante, absolutamente relevante, porque ela informa também acerca do desempenho, né? A avaliação em loco não pode ser entendida como uma avaliação contemplativa e apenas censitária, coletora em loco, né, de dados. A avaliação em loco está se desenvolvendo e tem que se desenvolver um modelo, né, de desempenho, de interação profunda, de verificação das políticas institucionais, de depoimentos acerca dessas políticas, né, de ampliação da visão das consequências, dos impactos dessas políticas junto à sociedade, né, à sociedade econômica, à sociedade em geral, junto a políticas públicas, enfim, as consequências mais amplas dos cursos sobre a sociedade brasileira, a economia. Isso, a avaliação em loco é um instrumento riquíssimo para que isso seja feito, né? Portanto, é necessário também entendermos a sua importância. Mas, é óbvio, se um momento como esse perdurar, nós vamos ter que gerar questões e gerar modelos onde a teleavaliação, a avaliação não presencial, possa ser também construída a partir disso. Isso também é um modelo que vai ser muito beneficiado por sugestões e por, digamos assim, indicações organizadas do setor. Olha, em relação à legislação, veja, especialmente a LDB, né, é importante a gente notar que não há, que deve haver sempre uma articulação entre a legislação nacional, a legislação federal
a legislação estadual, decretos estaduais, decisões legais das assembleias legislativas, isso tudo tem que se tornar um modelo de articulação de diálogo profundo, tá certo? E é isso que se busca. E esse diálogo deve visar o quê? Ele deve visar a sociedade brasileira, ele deve visar o bem-estar da sociedade brasileira, né? É claro que o ano letivo não coincide com o ano civil, e, portanto, o processo de reposição, o processo de organização, né, das atividades não dadas, tá certo? Sejam horas de atividade teórica, sejam atividades práticas, tá certo? Não é? Seja em dias, seja em horas de atividade, a reposição desse processo ele pode ser feito de maneira bastante flexível, atravessando o ano civil e construindo um ano letivo próprio a partir das possibilidades e disponibilidades e modelos, né, de cada sistema, né, de cada unidade da federação, de cada conselho estadual, né? É importante que se tenha isso em mente no cumprimento, e o cumprimento aí é importante, no cumprimento da legislação. Tá certo? Então, portanto, é essa interação, é essa articulação que se busca, tá certo? Não se trata agora de verificar medidas digamos assim, não correspondam a essa articulação legislativa. Acho que a palavra correta é essa, eu vou insistir nela. Nós temos que articular, tá certo? As legislações federal com as estaduais, com as decisões de conselhos, né, com os decretos de governadores, para que a gente possa construir, no âmbito da legislação, o melhor modelo da sua aplicação. Né? A perspectiva de modelos flexíveis e soluções de cada Estado, né, para o cumprimento da legislação está colocada no âmbito dessa articulação. Quer dizer, a perspectiva de complementação, né, dos calendários é a perspectiva da reposição. A perspectiva da reposição é uma perspectiva, como eu disse, que pode ser adotada em articulação entre a legislação federal e as legislações estaduais e ter modelos próprios, mas é uma perspectiva de direitos. A gente deve entender que, nesse momento, a gente deve exigir que os direitos sejam mantidos e garantidos, né? Eu acho que é tudo, toda a articulação, toda a demonstração que os sistemas estaduais nos dá com essas ações de conselhos, com esses decretos, né, indicam isso, indicam preservação dos direitos, né, no modelo de continuidade ou no modelo de reordenamento dos calendários. Eu acho que essa é a questão mais importante, né, e que está sendo observada, a questão dos direitos, né, e os modelos de atendimento à legislação federal deve, obviamente, se dar a partir dessas flexibilidades que atingem direitos, né? A não coincidência do ano civil com o ano letivo já é uma flexibilidade muito grande. E a perspectiva de ordenamento disso a partir de decisões estaduais, como eu disse, tá certo? Já demonstram uma preocupação grande com atendimento a direitos. Portanto, não se trata de abolir legislações, se trata de articulá-las para uma boa solução. Tá certo. Bom, eu acho que nós cobrimos bastante, de maneira curta, óbvio, né, mas de maneira bastante ampla, o leque de questões colocadas nesse momento, né? Nessa questão de direitos que eu acabei de citar, é importante sempre frisar o direito ao aprendizado daqueles que não possuem acesso às tecnologias de informação, aí aqueles que têm necessidade de educação especial, né? É importante que nós cooperemos e colaboremos com o sistema, seja na articulação, né, com, digamos assim, representantes
de portabilidades ou de ampliar a infraestrutura de telecomunicação nesses locais. O Ministério da Educação está fazendo isso sob a liderança da Secretaria de Educação Básica, seja na criação de modelos alternativos às próprias TICs, às próprias tecnologias de informação e comunicação, como é o atendimento domiciliar, como é a oferta desses conteúdos aprendizados de outra forma. É importante que nós tenhamos essa abertura e estejamos sempre atentos às propostas vindas dos sistemas, às propostas vindas das instituições, porque eles são capazes de identificar hoje as melhores soluções e nos colocar também de forma adequada, tá certo? Na correta mobilização de alteração ou na construção de uma resolução de outra que atenda esse modelo específico. Quero dizer que o CNE vem desenvolvendo modelos também alternativos de reunião. Nós vamos aumentar o número de reuniões, não é porque faremos elas virtuais a partir de agora, e vamos ficar completamente mobilizados a essa comunicação com o setor, com os sistemas, com o CONSED, com a Undime, e, sobretudo, com o Ministério da Educação. Nossa cooperação com o Ministério da Educação é total e completa, absoluta, para que a gente possa alcançar soluções, como o próprio Ministério já demonstrou fazê-lo recentemente. Tem mais alguma coisa? Última pergunta. Bom, em relação às questões mais prementes, acho que são essas as soluções, tá certo? Em relação a propostas objetivas, tá certo? Mesmo de alteração da legislação atual, nós estamos, em que nível que seja, em que nível for essa legislação, nós estamos disponíveis a receber propostas, tá certo? Ontem mesmo nós encaminhamos uma sugestão ao Ministério da Educação de mudança de um decreto. É possível, o Ministério da Educação e a Presidência da República está disponível a receber, digamos assim, sugestões que possam alterar, tá certo, o estabelecimento legal aqui ou ali de maneira provisória, a contemplar e a atacar processos específicos nesse momento. A gente se coloca à disposição disso, mas é sempre bom voltar à fala anterior, que é o processo de articulação. O processo de articulação entre o cumprimento da legislação federal e estadual é o que vai comandar agora e que vai conduzir as grandes soluções, a solução de garantia de direitos, a solução de garantia, sobretudo, do direito ao aprendizado, do direito à continuidade do aprendizado, que é a consequência mais relevante para o país, e que vai demonstrar em tempos de crise que é capaz, do seu robusto sistema educacional, pela força das instituições existentes, pelas forças dos conselhos estaduais, das redes estaduais, das redes municipais, das escolas básicas particulares, das instituições de educação superior, pertencentes ao sistema federal e aos estaduais, tá certo? Esse conjunto robusto é que trouxe o Brasil um padrão de desenvolvimento adequado, é que produz conhecimento, é que coloca o Brasil em índices bastante elogiados de produção de conhecimento no mundo. Esse conjunto de instituições que é capaz de retirar o país dos seus problemas mais graves, de superá-los e, portanto, também será capaz de trazer exemplos ao conjunto do país para superarmos esse momento também. Parabéns a todos, parabéns a todas, parabéns às instituições por esse exemplo, aos sistemas, às secretarias, aos dirigentes, ao Ministério da Educação, pelos exemplos que estão se dando de cooperação, de articulação nesse momento. O CNE está mobilizado a partir já da semana passada, para receber propostas, sugestões, seja de aspectos mais digamos, diretos, seja de aspectos mais amplos que redundem em mudança rápida de algum termo legislativo, algum disposto na legislação vigente. Nós estamos aqui justamente para entender e cooperar, mas sempre com a perspectiva de garantia dos direitos da população ao aprendizado. Muito obrigado e bom dia a todos e a todas.